Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós vamos fazer um estudo da passagem sobre a refeição com os pecadores na casa de Levi. Essa passagem está descrita nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Faremos uma leitura e depois um aprofundamento sobre essa mensagem. E faremos isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Primeiro vamos fazer uma leitura do livro de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele que ele come com os publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm sede que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre a refeição com os pecadores na casa de Levi. Aí vamos agora fazer uma leitura da narrativa de Lucas sobre a mesma passagem. Lucas, capítulo 5, versículo de 29 a 32. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estavam à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a passagem da refeição com os pecadores na casa de Levi. Finalmente, vamos ler a narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 9, versículo de 10 a 13. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre refeição com os pecadores na casa de Levi. E agora faremos um aprofundamento sobre a mensagem dos três evangelistas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para não perder de nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre a refeição com os pecadores na casa de Levi. Se fizer sentido, compartilha para que mais um irmão, uma irmã também possa compartilhar desse momento de estudo dos quatro evangelhos.
E também deixa aqui a sua curtida, que ele é muito importante aqui para o engajamento, para o fortalecimento do nosso canal, ok? E também, se você quiser adquirir um exemplar do livro Filho de Deus, você pode adquirir aqui pelo nosso canal. Bem, vamos fazer então aqui um breve aprofundamento. Vocês podem perceber que os três evangelistas, eles seguem a mesma linha, né, de narrativa, com poucas alterações aqui nos textos. Bom, primeiramente, apresentando, né, o dono da casa, o Levi. Quem é o Levi? O Levi era o nome do Mateus. Vocês vão perceber que nos evangelhos, alguns discípulos, eles vão mudar o nome, ou ter o nome mudado ali pelo grupo ou pelo próprio Jesus. Vocês se recordam que Pedro era chamado de Simão, né? Aí no primeiro encontro com Jesus, Jesus vai chamá-lo de Simão Pedro, né? Pedro que quer dizer pedra, né? Depois ali mais adiante ele vai falar sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E o Levi, ele passa a se chamar Mateus, né? Então, quando vê aparecer o nome de Levi, esse era o nome que tinha o Mateus. Bem, o Mateus, ele era um publicano, né? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, eram pessoas mal vistas pelas pessoas, pela população. Porque os publicanos, né, os cobradores de impostos, eles costumavam ser corruptos, né? Então, eles tinham o preço imposto ali, né, pelo Império Romano ali, e eles cobravam propina, ou seja, eles extorquiam as pessoas. E com essas extorsões, eles iam enriquecendo. Alguns historiadores, por exemplo, afirmam que esse, essa refeição servida ali na casa de Levi foi feita na sua mansão, né? Diz que ele morava numa grande casa. Não vemos muito retratado dessa forma, né? O encontro sendo feito numa mansão, mas há historiadores que falam que Mateus era uma pessoa rica, à custa, né, dessas práticas de corrupção. E aí Jesus convida Mateus para que Mateus faça parte do grupo de discípulos. E aí Mateus ele faz então um convite para que o mestre visite a sua casa e aí ele convida alguns amigos. É óbvio que um publicano fazendo uma festa para os amigos, ele vai trair quem? Outros publicanos e pessoas que eram ali do seu meio. Mas ele também tinha uma finalidade de conversão, ou seja, mais pessoas precisam saber quem é esse homem, quem é Jesus, né? Então, esse convite também pode ter um caráter de uma busca de conversão dos amigos, né, para que eles também conheçam Jesus. Porque Jesus não foi somente jantar ali, né, um momento de descontração. É uma oportunidade também de ensinamento, né, de pregar a palavra. E aí os fariseus, né, os escribas, todos ali se colocando, né, como guardiões da palavra, né, da justiça, da ordem, enfim, vão questionar, né, que história é essa? Se esse homem é um homem santo, um homem de Deus, como é que ele pode se juntar a essa gente, né? Então eles estavam questionando o fato de Jesus estar entre os pecadores. Por que que eles questionam isso? Por preconceito, mas também porque os judeus não tinham essa prática. Eles se achavam melhores do que os outros. E Jesus, ele vai inaugurar um modelo de religião apostólica, que os cristãos, diferente dos judeus, eles têm um caráter apostólico. O que é o caráter apostólico? De anunciar a mais pessoas. Ou seja, não é uma religião fechada a uma raça. Os judeus, por exemplo, eles não fazem questão de que outras pessoas façam adesão à sua religião. Eles se fecham num grupo étnico ali, né? Então, é uma raça escolhida, como eles mesmos falavam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus, ele rompe com essa cultura, com essa tradição, dizer que não, a palavra tem que chegar a todos, principalmente os pecadores. É aquele que ele afirma: eu vim para os pecadores, não para os justos. Ele não veio aqui para
ficar pousando ao lado de pessoas boas, né? Vamos dizer assim, né? Boas no conceito da sociedade. Ele queria fazer o quê? Um resgate dos pecadores. Então é para isso que ele veio. Então ele coloca no centro da missão os pecadores, né? Por isso que João Batista, quando batizava, e depois Jesus, né? Vinde e arrependei-vos e crede no evangelho, no anúncio da boa nova. E assim como Marcos, Lucas também, né, vai seguir essa mesma linha de raciocínio, né, que Jesus veio para os justos, né, dos questionamentos dos publicanos, né? E aí ele novamente afirma, né, que Jesus é sempre uma numerosa multidão seguia Jesus, né? Então, nesse jantar não foi só para os amigos, né, de Levi, né, de Mateus, mas também que muitas outras pessoas se ajuntaram, dentre elas, inclusive, os fariseus, né? Bem, Mateus, ele vai trazer a narrativa mais, vamos dizer assim, mais original. Por quê? Porque Mateus está falando dele mesmo ali, né? Então, Mateus, aqui no capítulo 9 de 10 a 13, é ele contando a história da festa que ele promoveu, né? Então, há o entendimento que o próprio Mateus escreveu seu evangelho, logo é ele contando a respeito. E aí ele segue, sim, as narrativas dos demais evangelistas, porém, ele faz um acréscimo aqui, não é? Ele vai falar da passagem da profecia de Oséias, né? Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Depois ele fecha, né, que não vim chamar os justos, mas os pecadores. E por que que é importante esse trecho final quando Mateus ele fala da profecia de Oséias? Porque na cultura judaica, no tempo de Jesus, tinha um sacrifício de animais. Então as pessoas buscavam aproximação com Deus através do sacrifício de animais e também do sacrifício humano, que as pessoas, para alcançarem o céu, teriam que fazer sacrifício, né? Então tinha muito essa questão, né? Aquela afirmação de que a pessoa, se ela está naquela situação, é porque ela cometeu um pecado muito forte, né? Ou que os seus pais pecaram e por isso que aquela pessoa está sendo provada, que é uma pessoa que foi condenada por Deus. E Jesus derrubou todas essas teses antigas, né, sobre essa questão do sacrifício, porque ele próprio, né, o Cordeiro, vai se colocar em sacrifício pela humanidade. Então, por isso que ele fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque Jesus ele percebeu que naquele tempo não havia misericórdia com o irmão, né? E aí por isso que ele vai reforçar essa questão do amor ao próximo, que já era um mandamento meio que oculto, né? Porque lá no Levítico já falava do amor ao próximo, mas nos Dez Mandamentos não foi incorporado. Ele estava subscrito, mas não foi ainda incorporado como um dos mandamentos. Então Jesus ele fala que a misericórdia deve ser maior do que o sacrifício, que não adianta sacrifício sem misericórdia, né? Sem amor ao seu irmão ou à sua irmã. Amém? Então, essa é a mensagem, né, sobre essa passagem de hoje, onde Jesus ele faz a refeição com os pecadores na casa de Levi, na casa de Mateus. E o que fica para nós, né, é essa passagem? Fica essa questão de não ter o preconceito, né, de que algumas pessoas não são dignas de receber a palavra de Deus. E estaremos pensando muito errado se nós tivermos esse entendimento. Então aqui Jesus, ele nos dá a conhecer que nós temos que ir atrás dos pecadores. Se nós damos seguimento ao evangelho, cabe a nós priorizarmos quem? Aqueles que precisam da salvação, aquelas pessoas que vivem no erro. Então, assim como Jesus, nós não temos que ir atrás dos justos, nós temos que ir atrás da ovelha perdida, né? Que Jesus ele vai falar depois várias vezes da ovelha perdida. Nós temos que ir atrás dos pecadores, né? E depois, no o próprio evangelho, Jesus ele vai falar que existe mais alegria nos céus para um pecador
arrependido do que por 100 justos, por 1.000 justos, porque cada um de nós importa para Deus. Então, o nosso papel aqui não é buscar, vamos dizer ali, né, os certinhos, mas buscar as pessoas que estão no erro, as pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Amém? Então, fica aí a palavra para o dia de hoje. Que Deus cubra de bênçãos, que o Espírito Santo visite a tua casa, os teus projetos e que você permaneça, né, nessa estrada justa, né, que leva a Deus, que Deus nos conduza pela mão para que nós possamos cada dia mais crescer em sabedoria e graça diante de Deus. Amém? Forte abraço. Até breve.